Boa noite, boa noite, boa noite. Desculpa aí o atraso, mas tivemos problemas de conexão, mas já resolvido. Estamos aqui junto com vocês, como prometido, a nossa live, da qual a gente vinha falar um pouco sobre o encontro dos juremeiros, o 7º encontro de juremeiros, e falar um pouco de Jurema e responder algumas perguntas aí. Sejam bem-vindos, estou aqui na presença do meu padrinho de Jurema, entendeu? Mestre Jaguar, conhecido como Marcelo Jomulu. Estou aqui do lado da minha grande amiga Edilane Juremeira também. Boa noite, pessoal. Madrinha de Jurema. E juntos a gente vai falar sobre esse encontro de juremeiros que já tem, se a gente for contar o certo, tem mais de 17 anos. Mas o oficial, aberto para todo mundo, está dessa forma. Então, sejam bem-vindos. Vamos esperar entrar mais uma galera, já mandando aí boa noite meu filho Rafael Moura, diretamente da cidade, deixa eu lembrar o nome da cidade, lá em Pernambuco, meu Deus. Ribeirão, em Pernambuco. Seja bem-vindo. Boa noite, Rafael. Deja Santos. Boa noite, Deja. Deja Diogum, que está aí junto com a gente. O pessoal vai entrando, a gente vai dando um alô aqui. E as perguntas, vai ter uma pessoa que vai estar aqui repassando para a gente, já que a gente não vai ter esse tempo de ler ali, mas tem uma pessoa aqui acompanhando na íntegra e vai separar as perguntas para ser feitas, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, com paz e alegria. Salve a Jurema Santa e Sagrada, salve a mestria, salve os encantos do Juremar, salve a nossa cidade do Vajucá, né? Salve as famílias de todos os juremeiros desse país, todos que estão hoje em dia, graças a Deus, a Jurema está se espalhando a nível nacional. Isso é muito bom, né? Porque, como foi anunciado no... Já pode falar? Pode. Como foi anunciado no cartaz, a gente ia fazer um resumo histórico do processo, né? E a gente pode afirmar que a Jurema é uma religião em construção, né? E por ela ser uma religião em construção, esse crescimento das pessoas, quantitativo, né, de gente aderindo à Jurema, de outros cultos de terreiro aderindo à Jurema, né, se consagrando dentro da Jurema, tendo Jurema tombada, isso vem fazer com que a gente comece a cada vez mais criar uma estrutura, né, sacerdotal, uma estrutura que tenha uma teogonia bem definida, embora respeitando cada família, né, entendendo que cada família, cada pessoa consagrada, ela tem a sua ciência e isso é próprio, isso não existe duas pessoas com a mesma ciência, né? Isso é uma revelação. O que é ciência para o catimbozeiro, né? Ciência é um saber, né? É um conhecimento. A ciência da Jurema é um conhecimento, um saber dentro da Jurema Sagrada, né? E esse processo ele é muito antigo, né? Porque ele começou no xamanismo indígena, né? Todo mundo conhece, na costa nordeste do Brasil, né? A maior referência aqui em termos de literatura são os índios Itaguiri, mas também aqui no Rio Grande do Norte o aldeamento de Mipibu, que depois vai se transformar no município de São José de Mipibu, também teve um núcleo muito forte, porque na posterior política das capitanias hereditárias, a ideia era a miscigenação entre negros africanos, de descendência africana, entre os indígenas e os portugueses pobres. E aí essa mistura vai começar a dar uma cara, né, um retrato à fé popular, que começou a absorver elementos do catolicismo popular, das tradições indígenas do Nordeste e dos saberes africanos. E assim vai surgindo, né, aqui e acolá, os catimbozeiros, que nesse tempo não tinha ainda a conotação de terreiro, de Jurema, por causa da perseguição, né? Inclusive com condenação à morte ou prisão perpétua, né? Então, é importante frisar que durante muitos e muitos anos,
um catimbozeiro era sozinho. Era somente ele e um curupira, um assistente, para realizar os trabalhos deles de uma maneira muito secreta. Isso não foi uma década, isso levou um tempo muito grande, né? Até que, muitos anos depois, quando o surgimento de Natal está se expandindo para o lado de Petrópolis, é que vai surgir os primeiros lugares onde as pessoas faziam o coco de Zambê, dançavam o coco, e no meio desse coco vinham disfarçados os espíritos da Jurema, e na frente da polícia, das autoridades, aquilo era enganando as pessoas, eles davam consulta, conversavam, bebiam e cantavam. Gente, para ver como não é tão diferente do que acontecia no Maranhão, né? Com o tambor de crioula também, que é uma festa profana da qual os encantados estão todos ali dançando e ninguém sabe que é os encantados. A mesma coisa acontecia lá. E aí depois, né, com o surgimento na década, no final dos anos 50 para 60, com o surgimento das federações, né, de Umbanda, eles começam a, junto com a delegacia de costumes, né, de combate aos entorpecentes, essas coisas, começou a se dar as licenças para funcionamento desses lugares, que não eram lugares para menores, eram lugares que precisavam de um registro na polícia, né? E de vez em quando tinha uma batida para ver se não estava nada errado. A famosa licença. Né? A famosa licença, né? De onde vieram criar as federações. Né? E a gente ficou nisso, aqui no Rio Grande do Norte. Mas sabendo que, o pessoal diz assim, porque minha Jurema é do Acais. É muito comum a gente escutar. Fora a Jurema de Pernambuco, que eu não tenho profundidade, né? Todos nós somos remanescentes dessa Jurema que vem do Acais. Porque o que aconteceu? Por que a gente diz isso? Porque no aldeamento de Mipibu, que eu falei há pouco, essas pessoas, esses mestiços de índio, de preto e de português, né? De africanos e portugueses, eles eram levados para o corte de cana, aonde é o município de Conde e Alhandra hoje em dia, que é onde fica o Acais. E de lá eles traziam os ritos para dentro da aldeia de Mipibu. E ali eles dançavam para preparar o ajucá, que era a dança que preparava a bebida sagrada. Daí o termo vajucá já vem do vancê dos bantos, né, que é muito impregnado, a gente usa muito, os antigos usavam muito, em vez de voz micê, vancê, e acabou ficando vajucá. E as pessoas eram proibidas de dançar o ajucá por causa da bebida, que era alucinógena, era de confeitiçaria e tudo mais. Então, mas a nossa origem está lá, né? A gente tem essa coisa muito antiga desses remanescentes. É por isso que quando o Câmara Cascudo vai estudar, porque Câmara Cascudo conviveu com muitos mestres que hoje em dia são espíritos, mas na época eram vivos, né? Ele vai, aqui uma ressalva aqui, que é um orgulho, eu fui aluno de Câmara Cascudo na antiga Escola Técnica de Comércio do Rio Grande do Norte, onde eu fiz o meu ginasial, a ETC, né? E ele morava de frente à escola e a gente tinha aula de folclore e de cultura com ele, né? Então ele vai conversar com esses catimbozeiros e aí a gente vai ter essa noção das cidades encantadas que mudava de um para outro, dos reinos, do grande estado do Jurema, que agregava todas essas... Maior, né? O Estado Maior, todas essas denominações espirituais, onde moravam os invisíveis, como eram chamados. Então, a partir daí, a gente vai começar a ver que tem umas identificações. Claro que, como nós naquele tempo não tinha essa comunicação direta, né, imediata, como hoje em dia a gente tem internet, os cultos de Jurema vão tomar a característica de localidade. Então, a Jurema praticada no município de Açu era de um jeito, no Mossoró era outro, aqui na Natal era outro. Então, eles vão, do mesmo jeito que você vai para Campina Grande era outro, e assim vai se criando de acordo com a fé popular, né? Tinha muito disso, né? Eles nem se chamavam de juremeiros, o catimbozeiro era uma palavra pejorativa, né? Eles se chamavam espíritas, não por causa do espiritismo de Allan Kardec, mas porque se
tinha espírito, então era espírita. Simplesmente por isso. Porque, embora aqui e acolá alguém lesse a prece de Cáritas, desse Pai Nosso Ave Maria, mas as crenças nos reinos encantados, dos mestres que vinham com ciência, dos animais que apareciam dentro do culto, encantados, dava uma clara definição de que Jurema não era espiritismo. Embora hoje em dia muita gente associe, por causa desse tipo de confusão, de que o juremeiro é um espírita, né? Mas quando se via assim, centro espírita, mestre Zé Pilintra, não era o caso do espiritismo de Allan Kardec. Era porque trabalhava-se com os espíritos da Jurema. E mesmo aparecendo alguma coisa do cristianismo, como salmo, essas coisas todinhas, mas aquilo era usado de maneira magística. A própria prece de Cáritas não era uma prece de fé, era uma prece para fazer uma evocação de mudar uma situação, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, as orações para dor de dente, para carne triada, né? Para quebranto, mal olhado, tudo isso era magia, né? Porque a base da Jurema, o que é? É a magia imitativa e simpática. Ela imita o que você quer que aconteça e é simpática porque ela vai trazer da natureza os elementos que têm a ver com aquele formato que você quer. Então, se você quer amor, tem que ter o doce. Isso é a simpatia. Mas, para poder aquela simpatia funcionar, tem que ter a imitação. Se fazer o coração, se colocar as coisas dentro, o nome das pessoas, essa coisa toda que todo mundo já conhece. Então, é a nossa base. Que hoje em dia, né, está havendo uma preocupação, e aqui nós temos grandes personalidades que fizeram isso, né, que a gente pode ressaltar, que são responsáveis por dar uma característica à Jurema, como o Tenente Barroso, a Tenente Andrade, seu Zé Clementino, né, seu Geraldo Guedes, e depois seu Geraldo Caboclo, Babá Carol, Pai Rivaldo e tantos outros que, né, Maria Gavião, Geralda Gogó. Isso, que eles vão dando uma característica bem clara de uma prática religiosa. Aí está saindo da magia, daquela coisa escondida, e está se mostrando como uma instituição religiosa. E mais modernamente nós temos grandes famílias, como a família encabeçada pelo Juremeiro e Babalorixá Freitas, né, que ele tem o culto dele é muito extenso aqui no Rio Grande do Norte e para fora do Rio Grande do Norte. De nosso irmão Magno também, é meu irmão de orixá, que também tem uma grande divulgação. Jeová Brasil, né, que é o padrinho da Jurema do meu Babalorixá, e que também é uma pessoa também que deu essa conotação de religião. Porque o seu Geraldo Guedes, quando ele se passa, né, Cleone, ele já tinha aderido à Jurema de Freitas, então também é mais um terreiro representando essa grande família, que é a família de Benedito Fumaça, que é muito grande, tanto aqui como fora daqui. Tiver alguma pergunta aí sobre esse aí? Eu queria só ressaltar e corroborar com o Marcelo, nessa formação da Jurema do Rio Grande do Norte, que ela está entre São José de Mipibu e Canguaretama, nessa região, né? E lembrando que aquela parte de Alhandra antigamente era Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte cedeu terras para que o estado da Paraíba existisse. Então, naquela época ainda era Rio Grande do Norte. Então, quando a gente fala de Acais aqui, realmente, todos nós somos remanescentes do Acais, por causa desse escambo, na verdade, né, que acontecia da Paraíba com o Rio Grande do Norte, essa troca, tanto de informação como alimentícia, que acontecia sempre, já que o lado de cá tinha muito mais alimento do que o lado de lá, e esse alimento era levado para lá, e essa troca era feita
do Rio Grande do Norte, levar o alimento e trazer os ensinamentos e os conhecimentos do culto indígena para o Rio Grande do Norte. Dessa forma, se formou a Jurema daqui. Então, somos todos do Rio Grande do Norte, oriundos do Acais. Essa é a grande verdade. Recife, a gente não tem um profundo conhecimento, mas a gente sabe que a Jurema de Recife, ela gira em torno de Malunguinho. Queria até dar uma boa noite aí para Pai Coja, que está aí junto com a gente. Ela gira em torno de Malunguinho, de uma resistência africana, na verdade. Certo? E daí, desse princípio, parte a Jurema do Recife. Eu quero até deixar um adendo assim, né? Eu passei muito tempo sendo criticado aqui no Rio Grande do Norte, porque lá de onde eu venho, que ainda existe esse terreiro, que é o terreiro de Luciene, minha mãe de santo, lá na rua Interventor Marucama, antiga Avenida 6, lá se cultua Malunguinho. Desde o tempo já de que vem do pai velho, então é muito antigo, né? Lá não se misturava a Jurema com Exu e Pombagira. Exatamente. Né? Isso foi uma maneira que o juremeiro encontrou de resolver a questão, porque todos nós temos as nossas entidades de Umbanda, como o Preto Velho, o Exu, a Pombagira, e nós também temos o mestre. Então foi uma maneira de se acomodar e deixar tudo, cada um no seu espaço, no seu quarto, mas distinto, como é até hoje, né? Mas lembrando que quando a gente fazia, que a gente não chamava Exu e Pombagira para começar os trabalhos de Jurema, a gente chamava Malunguinho, eu ainda alcancei, quando eu comecei aqui em Natal a tocar em 1990, muita crítica por causa disso, porque nesse dia de Jurema eu não chamava Exu e Pombagira, né? Porque já existia o culto de Malunguinho. Agora, com o tempo, né, o Rio Grande do Norte tem essa característica também, de passar um tempo com a entidade, está muito em evidência, depois a entidade cai de evidência e começa a aparecer outra. Renan está mandando um abraço aí para a gente, pedindo a bênção. Renan do Catimbó, Brasília. E a mãe dele também está por aí. Sem contar, Babá, sobre o que o senhor falou aqui na formação, né, dos terreiros aqui no Rio Grande do Norte. Eu sou dessa nova geração, né? Mas os mais antigos, assim como o senhor e outros que o senhor citou, teve muito também a questão do culto à Umbanda, também, que fez uma mistificação. Teve alguns terreiros aqui que até hoje existe, como ali o terreiro de Dona Nicinha, que é bem antigo, um dos terreiros mais antigos. De moça, de mãe moça. Né? Aqui é mais antigo que moça ainda. E assim foi aonde mais aderiram mais ainda essa questão de cultuar Exu e Pombogira, né? Hoje, dentro do Rio Grande do Norte, a maioria, eu acredito que a maioria dos terreiros aqui no Rio Grande do Norte, todos eles cultuam Exu e Pombogira antes de dar uma grande gira de Jurema. Porque na verdade, qual é essa confusão? O que está acontecendo com essa confusão? É que o pessoal acha, vou tocar Jurema, mas a casa, o terreiro em si, toca para Exu e Pombagira, mas isso não está dentro do culto de Jurema. Porque se tivesse dentro do culto de Jurema, se abria a Jurema e logo após se cantava para Exu e Pombagira. Isso não acontece. Se não acontece, já mostra que o culto de Exu e Pombagira é um culto à parte. Ele não está inserido no culto de Jurema. Porque senão se cantava. Logo após se abrir Jurema, cantava para eles. Eu observo bastante confusão. Em 1962, quando surgiu a federação, quando eu nasci, quando que abriu o terreiro de São José Clementino, teve as primeiras reuniões da federação. A Umbanda, nessa época, foi reconhecida como uma forma de espiritismo. Sim. Mas o Candomblé não, nem a Jurema não. A Jurema era chamada de baixo espiritismo, uma coisa pejorativa. Então era muito comum as pessoas terem... todo mundo tinha o céu na frente. O céu era Centro Espírita de Umbanda. E aí, para a gente saber quem era quem, aí era Centro Espírita de Umbanda, Ogum Rompimato. Aí era Umbanda mesmo. Era Umbanda. Centro Espírita de Umbanda, Mestre Zé da Virada. Era Jurema. Era Jurema. Centro Espírita de Umbanda, ele achei ia manjar sabá. Aí sabia que era Nagô, era do Candomblé. Né? Então, essa marca ficou, porque a federação era de todos os cultos afro-ameríndios, como era chamado. Né? Nesse tempo, quando a gente tirava
A licença era Federação de Umbanda e demais cultos afro-ameríndios, né? Então a gente tinha um céu na frente da carteirinha da gente, né? E mesmo cada pessoa sabendo quem era ela. Então, no mesmo terreiro, até hoje, isso é uma característica muito bonita nossa. As 3 religiões estão presentes dentro dos terreiros de Natal. Deve ter exceção, claro que tem exceção, mas assim, nós, quase que 99%, posso dizer assim, nós temos a Umbanda, com Exu, Pombagira, Preto Velho, as crianças, né? O presente de Iemanjá na praia, aquela coisa tudo. E nós temos a parte do candomblé, quando a gente faz as comidas votivas, quando a gente bota o orixá dentro de uma louça, tudinho. E nós temos a parte de Jurema, quando a gente levanta um tronco, consagra um mestre, bota um discípulo de pé dentro dos saberes da Jurema. Isso está muito presente em todos os terreiros. Então, a gente não vai se ater mesmo no nome que tem na frente, né? Porque um terreiro que é de Jurema antigo, como o terreiro de Seu Geraldo Guedes, né? É Centro Espírita de Umbanda Caboclo Aracati, né? Lá onde eu comecei era Centro Espírita de Umbanda Santa Bárbara, né? Mas era uma casa que era Nagô, e uma casa que tocava também Umbanda, tinha Pombagira, Exu, tinha Preto Velho, tinha os dias separados para cada um, e tinha Jurema. Então na terça-feira a gente tocava Jurema, tocava para Exu e Pombagira e depois tocava para Jurema. Na quinta-feira a gente tocava para Preto Velho e criança, e no sábado tocava para Orixá de Umbanda, né? E quando apareciam as obrigações, tocava na Gua. Exato. Então isso, essa herança está aí. Todos nós somos assim, né? Todos nós somos assim. Até as giras em si, né? Ela tinha um intervalo para que se pudesse atender a assistência que estava ali. Então, não, isso ainda fica até hoje. Eu não faço gira por gira, não. Eu tenho que dar um intervalo para atender. E o pessoal leva passe, leva um conselho, leva uma fumaçada para limpar, não para destruir. Entendeu? E hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê um toque direto, né? O toque vai direto, começa e termina. Mas vamos falar, você falou uma palavra aí, não para destruir. A gente destrói também. Destrói o que não presta, a gente destrói. Claro. A fumaça que caminha para a direita no cachimbo de Jurema, ela caminha pela esquerda no cachimbo de Angico. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E ela vai destruir o que está nos prejudicando, porque afinal de contas, a gente não vai ficar aqui sentado esperando com a boca aberta, com a cara cheia de dentro, esperando a morte chegar. Né? A gente vai ter que se defender. Então a gente destrói. Às vezes a melhor defesa é o ataque. Então a gente, se tiver um negócio apertando no meu pé, eu mando a fumaça. Agora eu não sei quando é que vai. Que vai. Mas que ela vai para algum lugar. Porque aí já é problema do espírito que está levando. Sou eu que eu não sei, que eu não enxergo nada depois da parede, né? Só vejo a parede. Mas que ele sabe e ele sabe. Por isso que eu estou nesse caminho até hoje. Valeu, Renan. Mas ela vai ficar. Ela vai ser postada, ela vai ficar aí. Depois você pode, numa outra oportunidade, assistir. Ele vai sair? Ele vai ter que sair. 36 pessoas. Renan nunca assiste as minhas lives completas. Vou boicotar dele agora. Eu nunca assisti. Posso não, que ele me convidou para fazer. Como é que eu vou me boicotar? E vamos falar agora de um assunto bem relevante. Eu já quero de antemão chamar a todos, convidar a todos para o encontro de juremeiros de Natal realizado pelo meu irmão Freitas, que ele vai acontecer, se não me engano, no segundo domingo do mês de janeiro. Dia 9. Dia 9. 9 de janeiro. 9 de janeiro. E a gente vai estar lá dando aquela força, que a gente chegamos a um consenso que nós defendemos o culto de Jurema do Rio Grande do Norte. Então não temos camisa A, camisa B. Nós temos juremeiros que cultuam Jurema e que levantam a bandeira da Jurema do Rio Grande do Norte. Portanto, todos nós da coordenação do Encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte estaremos presentes, ajudando, cantando, dando nossa força total a esse encontro de juremeiros que Pai Freitas realiza. Até porque os dois são muito importantes, né? Eles são importantes por quê? Porque esse encontro que é promovido e liderado por Pai Freitas, pelo Padre Freitas, é porque ele traz uma coisa muito importante para a Jurema, que é a visibilidade. Né? É um espaço de cultura
e torna a nossa Jurema visível e as pessoas vão desmistificando aquela coisa negativa que eles têm sobre a gente, né? Muito bom. E o da gente não tem nada a ver com isso, com visibilidade. O da gente tem a ver com o resgate da fé cabocla lá dentro do mato. Ritualística, Né? Então a nossa ritualística. Todos os dois são importantes. O da gente porque a gente está querendo resgatar o que outrora já teve, que eram os toques de caboclo na mata, né? Que a gente fazia, ia de caminhão, todo mundo ia de caminhão, para as matas de peixe-boi, né? A gente fazia, hoje em dia nem dá mais, que virou tudo, mas a gente arranja, Manha de Lândia aqui tem um espaço bom, uma mata de Jurema, para a gente bater um catimbó legal lá, tocar para caboclo. Então essa é a diferença que acaba não sendo uma diferença, porque é tudo defesa do nosso culto da Jurema do Rio Grande do Norte, o grande respeito pela Jurema do Rio Grande do Norte. Então esse convite, e recebi uma notícia do próprio Juremeiro Freitas, que estaria homenageando toda a coordenação do encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte esse ano, no encontro dele, o que me deixou muito feliz. E eu até expliquei para ele que a gente não fazia homenagens a ninguém do culto. A gente fazia homenagem, sim, aos espíritos da mata nesse resgate. Então, a gente sempre traz um tema e a gente vai bater em duas teclas esse ano nesse encontro. O primeiro é a soberania alimentar dentro do culto ameríndio no Rio Grande do Norte. A importância de a gente manter essa tradição alimentícia nas nossas festas de mestre, de caboclo, de preto velho, e a gente servir essa comida tradicional para os nossos, já que ela é toda abençoada por essas entidades. Nós já fazemos isso, né, na Irmandade. Então a gente pretende defender essa bandeira. E a outra, a gente vai gritar novamente pelos direitos dos indígenas, dos verdadeiros donos dessa terra. Vamos gritar muito, vamos pedir muita saúde, porque ainda estamos em pandemia, mas o intuito da gente é esse, certo? E o meu intuito, agora eu falo pessoal, de quando criei esse encontro de juremeiros, eu tinha um objetivo, aliás, eu tenho um objetivo. E o meu objetivo é que a gente consiga um espaço de uma mata, uma área de preservação ambiental, da qual a gente venha administrar, e que esse espaço seja o santuário da Jurema Sagrada do Rio Grande do Norte. A minha luta dentro desses eventos é para isso, para que a gente, de fato, tenha um grande espaço nosso, da qual todos os juremeiros do Rio Grande do Norte, independente de raiz, de linhagem, de folha, independente do que seja, mas que ele tenha o mesmo direito de ir lá e fazer seu culto a caboclo dentro de uma terra que é nossa, que é do nosso povo, que é do nosso costume, da nossa tradição religiosa. Então é isso que eu venho lutando nesses 7 anos, eu venho batendo nessa tecla para chegar. E se Deus quiser, a gente vai chegar. Em nome de Monan, a gente vai chegar. Cara, graças a Deus. E vocês querendo fazer pergunta para a gente, está aberto, gente. Pode fazer pergunta aí, a gente está aqui para responder. Um como tudo começou, né, do encontro. Vou deixar vocês vir para cá para você ficar Não, tá vou bem. pro banheiro. Ah, tá. Volto já. Então, eu sou um pouco meio que esquecida de datas, mas o nosso primeiro encontro, antes do senhor sair, qual foi o mês? Continuou sempre nessa data, porque era no dia 20 de janeiro. 20 de janeiro. Eu primeiro foi no dia 20 na semana mesmo. Eu sou muito esquecida de data, mas... Fica esse na semana o outro, não era? Mas foi o nosso primeiro encontro... 20 de janeiro de 2015. Sim, 2015, né? Tava bastante pessoas aqui, principalmente dessa parte, que a gente fez na da parte da zona norte, né? A gente teve muito apoio aí do pai, que era até do pai Fabrício, né? Que em memória. Pai Fabrício, que foi um dos que nos ajudou no primeiro encontro, Maurício. Né? A gente encontrou bastante dificuldade em relação à iluminação, que a mata, a gente começou o culto
um pouco, quase chegando para a noite, e quando chegou a noite, estava meio que quase ninguém via ninguém. Então, as pessoas foram bem solidárias, assim, em relação à iluminação, colocando carros, né, com faróis ligados. Teve gente que levou lamparina, né, teve gente que ficou com celular. Foi bem dificultoso, mas foi um toré maravilhoso nessa data, né. O terceiro encontro a gente fez no outro espaço, ou foi a gente fez no mesmo espaço? Não, foi no mesmo o espaço. terceiro. Aí, E o quinto o outro que foi aqui. foi. O outro, mas continuava sempre no mesmo espaço. Foi, É que inclusive, a urbanização acabou com o espaço. desmataram bastante pé de jurema lá. Inclusive, o pessoal de lá, de onde a gente fazia os rituais e botava as oferendas, findou que quando a gente virou as costas, o pessoal bagunçar, parece que queimaram, não foi? Queimaram a mata a toda, mata. derrubaram os pés de Jurema, porque era um lugar maldito. Né? Essa coisa da intolerância religiosa, que isso é um crime, né? O racismo religioso. Inclusive, eu acho que a Jimudá até hoje tem as fotos que ele foi lá no espaço e fizeram a pior Agora, dele. graças a Deus, ele tem um lugar mais reservado, porque o trabalho de Maurício e de Adilane, né? Que Maurício é filho de Santo e Adilane, eles tomam conta de um espaço de mata que tem muita jurema e dá para abrigar todo mundo, né? Quiçá a gente conseguisse transformar aquilo numa APA, né? E pudesse instituir ali o Santuário Nacional da Jurema Sagrada. É um espaço que tem até rio passando lá embaixo, tem um rio. Como é? É uma das nascentes Uma do das rio. nascentes da lagoa mesmo. Da Lagoa de Extremóis. Isso é muito importante. Então seria muito bonito que a gente tivesse condições de adquirir isso, que esse trabalho de Agimudá, de Denilson, né? Nosso. Né? Mas eu digo assim, que foi pensado, idealizado por você, e você que está na frente encabeçando, chegue a termo, né? Da gente ter esse lugar mesmo. Né? Todos os estados, a gente vê aí fora, tem os seus santuários. Né? Eu vejo lá no Rio, tem um santuário na Cachoeira, da qual o pessoal vai lá, faz suas oferendas, paga uma taxa, porque depois de 3 dias vai ser retirado tudo aquilo que foi colocado. Então essa taxa é justamente para pagar essas pessoas que vão dar caminho a esses ebó, essas coisas que foram arriadas lá, certo? Então a gente merece também ter esse espaço da gente aqui, só que a gente luta contra uma intolerância imensa, entendeu? Principalmente política, entendeu? É muito não que a gente já levou na cara. Teve até uma pessoa hoje, né? Infelizmente a gente quando coloca convites, a gente é obrigado até a ouvir certas coisas, ler certas coisas. E a pessoa disse, não conheço essas pessoas. Né? Até me falaram, de Juremeiro Neto. Né? Aí eu que posso dizer, eu não lhe conheço. Nunca lhe vi. Mas tudo bem. Se você não conhece aqui é Babá Marcelo. É o de Goiás? Não, é o daqui. Babá Marcelo, mãe Edilane e eu sou o Agimudá. Certo? Assim você fica conhecendo as pessoas que lutam no movimento social para defender você que está em casa dentro do seu terreiro, certo? Muito prazer, certo? Prazer. Então, Tem uma pessoa que fez uma pergunta. E está aberto, gente. Quiser perguntar, aproveite, certo? Aí, na fala de Agimudá, tem uma coisa importantíssima, gente. É o nosso posicionamento político. Né? A gente tem que sair dessa discussão de que lado fica a asa da quartinha, né? Que é o nosso que ficava, né? Para passar para uma coisa mais séria, que é a mobilização e a conscientização, a nossa alfabetização política. Porque é através dela que nós vamos constituir as bancadas que vão nos representar e fazer valer os nossos direitos. Se a gente continua batendo nessa tecla. Se a gente continuar nessa coisa de não apoiar uns aos outros, vai acontecer sempre. E isso de a gente levar não pela cara, de não ter espaço, de não ter visibilidade, né? Então, está na hora, na hora não, já passou, nós estamos atrasados há décadas, né? Em relação às bancadas evangélicas, nós estamos atrasados há décadas. Eles se organizaram, se uniram para chegar no poder.
que eles não são unidos. Enquanto a Eles são gente... unidos só para isso. Enquanto a gente de terreiro fica lutando para ter uma cesta básica para uma família carente, eles estão lutando para permanecer na mídia através de canais próprios de televisão. Que é o que tá Olha a diferença de valores entre uma coisa e outra, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que tirar o dízimo de ninguém. A gente só precisa que o catimbozeiro vote no catimbozeiro, o umbandista vote no umbandista e o candomblessista vote no candomblessista e todos votem nos outros dois. Porque todos vamos representar, porque fora dessas denominações Umbanda, Candomblé e Jurema, nós somos povos de terreiro. Né? Povos tradicionais. Eu não digo nem tradicional, porque hoje em dia tem as vertentes, né? Mas nós somos povos descendentes de povos tradicionais, né? Eu nem digo nem que eu sou mais afro-brasileiro, eu sou afro-potiguar. Mas, na verdade, o presidente Lula nos garantiu esse direito de ser povos tradicionais, assim como ele garantiu o indígena também, né? Povos, comunidades tradicionais. Não, nós somos povos tradicionais, tanto de matriz africana e ameríndia. Só o indígena que muda o termo, que eles são originais, povos originais. Povos originais. O grande problema do pessoal de povos de terreiro é essa, porque não acha que se entrosar nas políticas públicas tá dando espaço a pessoas que não defendem a nossa tradição. Como você define, nesta época, a procura pelo culto de Jurema? Vamos lá. Como que? Olha só, gente, eu vou... Denilson, a Jimudá, ele é direto, né? Ele é cirúrgico, né? Isso tem um lado bom, porque está se expandindo o culto. Tem um lado ruim, porque muita gente está se colocando como autoridade de Jurema e muitas vezes o culto sofre por falta de um embasamento de algumas pessoas, né? Nós temos muita gente boa em todas as ramas. Muita gente séria. E tem gente nova séria, tem gente antiga séria, tem muita gente boa na religião. Mas tem gente aí que está fazendo valer só o tostão. Né? Primeira Jaciara, viu? Né? Então tem gente que está fazendo valer só o tostão. Mas você que é mais cirúrgico, você pode dizer aí. O senhor praticamente tocou no problema X da situação. É muito bom quando a árvore de Jurema, ela eclode aquela base e essas sementes viram novas árvores que vão dar sementes também e vão dar frutos, bons frutos. Isso é muito bom. Mas nós esbarramos também num problema muito grande que vem acontecendo hoje. E isso acaba banalizando a nossa Jurema. De que eu estou falando? Não estou criticando quem faz as suas iniciações fora do Nordeste. Pelo contrário, me entendam. O que eu estou falando é o seguinte, é você ir consagrar uma pessoa, digamos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, e você vai lá, consagra, assenta os mestres tudinho, acomoda os mestres tudinho, beleza. E você vem embora e não passa para a pessoa como é a liturgia do culto. Como é que se cultua, quais os espíritos estão inseridos nessa ciência de Jurema. E o que é que está acontecendo com isso? A inserção de Exu, de Pombagira dentro do culto, como mestre e mestra, por falta de informação. Então, muitas das vezes está acontecendo isso. Então, nos dias de hoje, o ponto negativo é esse, a banalização. Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que ter mais cuidado quando for iniciar alguém fora do Nordeste e que essa pessoa tenha por finalidade de realmente passar o que é o culto, de ensinar toda a liturgia, de ensinar os dogmas da Jurema, para que a pessoa não venha, através da suposta ciência, eu acho que eu posso botar uma pombagira aqui dentro e ser uma ciência minha. Então tem muita diferença de achismo, de criar cantiga que não tem sentido,
que não definem a nossa cultura, né? Aí tem umas cantigas aí que têm aparecido modernamente que não tem a ver conosco. Exato. Né? E eu estou falando, quando eu falo conosco, estou falando no Rio Grande do Norte. Não posso responder por Paraíba, não posso responder pelo Ceará, nem pelo Rio Grande, nem por Pernambuco. Estou respondendo pelo Rio Grande do Norte. E a gente nota que as cantigas antigamente de Jurema, ela tinha aliás, ela tem um contexto com aquele mestre, com a história daquele mestre, com a ciência daquele mestre, sempre foi assim, entendeu? Até pontos bobos, que tem gente que acha bobo, né? Catimbozeiro bom, sou bom catimbozeiro, oi pisa na macumba laje grande, pisa no terreiro. Então, aí já fala o nome de uma cidade. Na cantiga já está falando o nome de uma cidade. É igual agora eu vejo cantarem, né? Não é aquele que canta quem quiser, certo? Eu já vi até pombagira sair na cantiga do mestre, que é a moda agora. É massapê, é barro molhado. Na verdade, essa cantiga não tem nada a ver com barro molhado. É Massapê, Barro Tauá. É o nome da cidade, da onde esse mestre vem. Mas o povo acostumou a cantar Massapê, Barro Molhado. Massapê, Barro Molhado. Então ficou Barro Molhado. Mas na verdade é Barro de Tauá. É o nome da cidade que o mestre Massapê mora. Eu acredito também que tem algumas incógnitas na questão das cantigas, na qual as próprias entidades colocam, porque é para justamente essa questão de não deixar explícito para todo mundo saber, né? Como a questão da ciência também, né? Porque cada pessoa tem sua ciência, então eu não vou estar espalhando a Deus e o mundo por aí, qual a ciência do meu mestre, qual a ciência da minha mestre. Jamais. Sendo que tem outras pessoas que também são do mesmo mestre, da mesma mestra, essa é o que define, que separa a gente daquela tal história de dizer assim, a Umbanda tem falange. Nós não temos falange na Jurema. Não existe falange. Não existe falange. Mas existe ciência. Então a ciência que toca em Edilane como por exemplo, Zé Mulambo, não toca a mim do mesmo jeito. E podia ser os dois Zé Mulambo. Podia ser os dois Zé Mulambo, mas a gente ia ter caminhos próprios dentro disso aí. Né? Por quê? Porque ela vai seguir o que é revelado a mim. Agora, ela não pode fugir da cultura. Exato. Ela não pode, né, legitimar o candomblé dentro da Jurema, legitimar um banda dentro da Jurema. Porque aí ela deixa de ser, ela vai virar um Juremumblé, né? E um Banjurema. Uma coisa aqui bem interessante, né? A Jurema do RN é rica, temos vários mestres e mestras oriundas desse estado. É uma grande verdade. É, isso mesmo. E o que veio acontecendo há um tempo atrás, e até hoje acontece, né? É uma busca incessante por mestres e mestras do Recife. E com isso, os mestres do Rio Grande do Norte estão caindo em esquecimento. Tanto mestre que tem aqui. Tanta mestra que tem aqui. Entendeu? Mas isso faz parte da vida, né? A busca. Eu vi uma coisa que eu quero falar aqui, que até hoje isso fica martelando no meu juízo. Eu vi uma live. Pode continuar. Eu vi uma live com Paulinho Alcântara. Ele falou a coisa mais séria, porque as pessoas ficaram questionando por que ele vendia apostila. E ele falou a coisa mais séria que nós temos que pensar todos os dias na nossa função enquanto sacerdote de Jurema. Ele perguntou quem compra minhas apostilhas. Aí a resposta é bem clara. São os filhos dos juremeiros que compram minhas apostilhas, porque eles não têm nenhuma informação sobre o culto. Então, isso é sério e é verdadeiro. Então, hoje em dia, a internet é muito boa para nos aproximar. E muito ruim, porque eu pego lá, aí tem lá, Mestra Maria Barata. Aí a Mestra Maria Barata nasceu lá na Tailândia, ela vinha comendo barata na China, ela morreu de uma doença lá, doença do suína lá, peste suína, ela morreu lá e veio para aportar, apareceu no Rio Grande do Norte. Tem outra pergunta aqui. Né? Então, por que acontece isso? Porque o juremeiro, o sacerdote, no acolhimento do filho, ele deixou ele sem resposta. Claro que vão ter os afoitozinhos que mal entrou na Jurema, mal tem uma contazinha, um rosário lavado,
ele já vai para a internet pesquisar e está dando aula já do que é catimbó, né? Mas a gente precisa ter uma seriedade e atender. Isso e não sou contra nenhum tipo de cobrança, porque os terreiros se sustentam também dos clientes dos atendimentos. Eu não sou contra. Mas a gente tem que ter uma seleção, um critério, para não atender todo tipo de gente, para depois a nossa religião não estar por aí no meio do mundo, defamada no meio do mundo. Então a gente tem que ter um critério de seleção. Cliente é cliente. Agora, cliente filho de discípulo de Jurema não existe. Ó, minha amiga Kátia Nepomuceno, ela pergunta se sempre houve terreiro de Jurema ou esse termo é atual. Esse termo é atual. Terreiro de Jurema? É, porque foi uma maneira que o catimbozeiro encontrou de tirar o nome catimbozeiro, que era, como falava assim, era ceboso, né? Era um nome ceboso, nome ruim, aí quando falava que era catimbozeiro, é igual eu chamava de macumbeiro, né? Então, foi se criando o termo. Tem gente até hoje que acha que existe a Jurema e existe o catimbó. Não. O catimbó era antigamente o nome pejorativo que se dava a Jurema. Embora a palavra em si não seja pejorativa. Como macumba também, a palavra em si não é pejorativa. Mas o modo como muita gente usa, principalmente os não praticantes da religião de terreiro, ela é pejorativa. Então, não, eu sou macumbeiro, mas o cara está dizendo lá querendo me derrubar. O cara está me chamando de catimbozeiro querendo me derrubar. E aí foi se criando esse termo Jurema, Jurema sagrada, juremeiro, né? Mas antigamente o juremeiro se achava um rezador, um espírita, né? Uma pessoa assim, um vidente. Né? Ainda tinha um detalhe, quando você perguntava para um antigo, você é catimbozeiro? Ele disse benzinha. Deus me livre. Deus me livre. E depois você ia na sessão, ele estava lá. E ele só virava para sua cara e dizia, você é catimbozeiro, né? Então sabe por que eu fiz isso? Tá aqui um que viveu isso, em Alhandra. Quando foi fazer as pesquisas, né, no tempo de faculdade, não é isso? E eu batia na ponta e pô, dizer, não conheço não. Eu saí perguntando com a minha besteira, você sabe onde é que tem um terreiro de Jurema? Ninguém sabia o que tem um terreiro de Jurema. Andei isso em 90, ninguém sabia. Aí depois, quando eu achei os terreiros, aí estava a pessoa lá dentro. Até um tempo desse, realmente, as pessoas não se autodeclaravam como catimbozeiro. Hoje ainda faz. Inclusive, hoje aconteceu, foi hoje não, muito ontem, aconteceu uma coisa que fazia tempo que não acontecia. Eu chamei um aplicativo da Uber, aí como na localização tem o nome do terreiro, tem da Juremeiro Zé Mulambo. Aí o rapaz foi e perguntou, você tá onde? Eu fui, quando eu estava escrevendo, ele botou aí, é uma macumba. Aí antes de eu terminar de escrever, ele foi cancelar a corrida. A vida. Então, assim, para a sociedade mesmo, assim, sem ser a sociedade das pessoas de dentro, né? Isso aí continua ainda sendo uma coisa bem pejorativa, esse nome. Já a senhora fez uma observação. Hoje em dia, os discípulos nos procuram e já vêm com opiniões formadas pelo YouTube. Verdade. Não, eu não vou longe, não. Essa semana eu tive até um embate, né? Que a pessoa perguntou sobre quem era Zé Buíque. E eu falei com ele, em vez de você vir para a internet buscar quem é Zé Buíque, provavelmente é seu mestre, você deveria pegar um cachimbo, um banquinho, um príncipe com água e fumar seu cachimbo e entrar em sintonia, se afinar. Então, cadê o padrinho dele? Ou perguntar para o seu padrinho. Provavelmente você perguntou para o seu padrinho e você é muito novo, seu padrinho negou. Aí você vem na internet e bota uma pergunta dessa. Mas tem gente que responde. Tem gente que vai lá e responde. Era um cangaceiro, era isso, desse jeito, pererei, pondo, papapá. Aí eu fui lá e botei ainda pro cara. O segredo da Jurema todo mundo quer saber. É como o segredo da abelha, trabalha sem ninguém ver. Eu disse, você não sabe quem está do outro lado, meu grande. Se é realmente um juremeiro ou se é uma pessoa que nem iniciado na Jurema ele está aqui perguntando por curiosidade. E eu sempre que posso eu bato nessa tecla, parem de dar informação na internet. Parem de passar a ciência de mestre na internet. Quem quiser saber de seu mestre, busque a ciência ou vá perguntar para o seu padrinho. É isso que a gente tem que fazer.
O povo pega um texto lá, pega a história, mexe quando diz Mestre Maria Barata, tá lá, aí tem a história com a foto da Mestre Maria Barata. Aí o povo chega para mim, você conhece essa mestra? E começa, eu vi, olha, a história dela é essa e essa. Eu digo, gente, eu sou o catimbozeiro quando não conheço nem a metade dos mestres que existem no mundo. E Eu vou acho morrer que sem saber. A internet, as redes sociais é uma ferramenta Aqui, muito Pai Cosmo, importante. lá de Recife, um grande amigo que eu tenho no Recife, ele fala o seguinte: boa, nós deveremos lembrar daqueles que são feitos em grupos de WhatsApp. Também nós temos um grupo com mais de 2.000 pessoas, gente que era de uma determinada... e saiu com diploma de juremeiro. Sim. Então, essas coisas acontecem, né? Eu acho que é uma coisa que não vai ter nunca na Jurema é diploma. Jurema cibernética. Entendeu? Quando não tiver mais nenhuma árvore... Ainda mais quando tem pai Google e mãe Wikipédia. Hoje em dia eu ainda sou a favor daquela Jurema mesmo, que é repassada oralmente, porque a internet realmente ajuda muita gente na questão de, por exemplo... Histórica e conhecer uns os outros, saber qual é a família. Estreitar os laços, exatamente. Né? Mas aí as pessoas estão pegando pesado nessa questão da visibilidade. Exatamente. Né? Eu já vi pessoas comentando no WhatsApp, como o Pai Cosmo aqui falou, aí, e dar de comer... Exemplo, já a senhora está falando, o maior exemplo que temos por aí são os cursos online. Verdade. Leia dos Santos tem uma dúvida. Quem? Leia dos Santos. Leia, que é de Leia. Beijo, Leia. Meus velhos, fale sobre a Jurema de charuto. Uma dúvida, como aconteceria essa Jurema? Jurema de charuto, mestres, né, que na verdade não são adeptos do cachimbo e fumam charuto. É assim, hoje em dia eu vou num culto de jurema, num terreiro, aí eu vejo os Exus e as pombagiras, cada um com cachimbo na boca. Não é crítica não, é uma constatação, não estou dizendo que isso é errado nem é certo não. Está todo mundo ainda não recebeu o espírito, está todo mundo fumando pro cachimbo e a gira está acontecendo. Exu, pombagira, caboclo com cachimbo. No meu tempo, ninguém fumava cachimbo. Só o mestre que fumava cachimbo. Raramente o caboclo fumava cachimbo. O caboclo fumava batuta. Era um charutinho que vendia na batuta. E até hoje. Né? E o Exu Iapombaia. O Exu Iapombaia, quando era muito chique, era Suerdique Bahia. Era um charuto de poder. Aí o mestre, quando ia fazer uma limpeza, ia fazer um trabalho, ele acendia o cachimbo dele, que era consagrado, então ninguém botava a mão ali. Né? Ele tirava aquilo da plantação dele, da acomodação das coisas dele, tirava dali, né? O da direita ou da esquerda, que eram sempre 2 cachimbos, e ele fazia o trabalho dele com a mistura. E existia uma centena de mistura também que se perdeu, né? Tinha mistura para emprego, mistura para saúde, mistura para isso, para aquilo, né? E eles iam fumando. O caboclo geralmente usava um cachimbo. Quando era os caboclos pesados, arranca-toco, esses caboclos quebra-barreira, essas coisas, eles trabalhavam muito com cachimbo, porque botavam as ervas dentro para fazer a armandinga dele. Mas aí, no normal, dava um charuto para o caboclo e da Exu fumava charuto e pombagira fumava cigarrinho. Passava fumaça ou cigarro. Passava fumaça, né? Se isso é uma coisa boa ou negativa, eu não sei, né? Eu continuo preservando, porque na minha casa, lá na sua irmandade, pombagira e Exu não fumam cachimbo. Só quem fuma cachimbo lá é caboclo, quando precisa, e mexe com o presídio. Primeiro que eu sou cardíaco, eu não posso deixar um salão 30 pessoas, cada um com cachimbo na boca, eu vou morrer, cara, eu tô terminando a conta, eu tô no chão, entendeu? Não, é só quando tem necessidade mesmo, quem fuma cachimbo. A questão do charuto, eu lembro quando eu era bem mais nova, na casa antes era Babá Marconi, ali do Sarney. Eles faziam muito essa manipulação do charuto na pele do discípulo. Tinha certas denominações de Jurema que para plantar a semente queimava com o charuto para plantar a semente ali. Eles faziam dessa forma. Tem informações sobre isso. Tem casas que eu acredito que até hoje essas casas mais
Conservada também, eu acho que ainda tem dessa... Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Mas eu ficava... Eu agradeço. Eu acho que eu dava um não entendia. tabefe no espírito. Eu não entendia na época, eu ficava, meu Deus do céu, esse povo queimando uns os outros, que danada é isso? Mas aí, com o decorrer do tempo, a gente vai se situando mais nas ciências e no culto, né? Mas eu passei pelos testes, que não serviu de nada. Aquilo ali fez só... Mandando boa noite aí pro Fofão. O Fofão falou aqui, ó. Eu, particularmente, entendo muito pouco de Jurema. E quero aprender com os mais velhos. É por aí. Ô, por aí o Fofão, caminho. boa noite, um abraço. Lá vai o Xoxô. Conheço o Fofão, ó, de 1900 bolinha. Fofão agora é morador de Extremóis. Fofão, se ele não sabe de Jurema, acho que a gente não sabe também. Fofão do tempo do Roca. É do tempo que laçava boi com linguiça, viu? Calço de fogo é feito com charuto, é isso mesmo. Calço de fogo. Na minha casa, iniciada recebe calço de fogo e é feito com charuto. Ainda tem muitas casas que Tem. Já manipulam continua assim. com essa tradição. Pai Cosme tá falando. Tem uma pergunta de Kátia. Dentro do culto a Jurema, acredita-se em reencarnação ou existe outro processo? Com certeza acreditamos. Mas o que tem cimento no corpo tem um procedimento diferente, né? O nosso a negócio de reencarnação no molde de espírito de Allan Kardec para o consagrado na Jurema que faleceu muda, né? Porque ele tem um nascimento no corpo, ele não é simplesmente um espírito que está lá do outro lado. Errante, Errante, solto do mundo. né? Ele está ligado à natureza, ele está encantado numa árvore. Ele, se não for cuidado, é uma coisa que eu combato muito, que eu fico falando, urgentemente a conscientização do rito funerário dos discípulos de Jurema. Por aí. Né? Por quê? Para poder dar caminho àquela alma e aquela alma um dia poder ou voltar dentro daquela ciência, ou ela poder se reencarnar. Porque ela vai embora para o outro lado, cheio de coisa que ela passou, um acidente contada no corpo, um monte de coisa, né? Ainda tem gente que daqui a pular, que eu pensei que nem existia mais, tem gente com feto ainda. Que era uma coisa que aparecia na mão, que rodava o corpo da pessoa, você sabe o que era feto? Não tem essa parte, não. A pessoa pergunta assim, como é que se consagrou o primeiro? Como é que surgiu o primeiro consagrado? Aí depois acha que não tem resposta, tem uma resposta. Os primeiros catimbozeiros, eles tinham no corpo uma coisa chamada feto, que era um sinalzinho roxo que aparecia numa parte do corpo e depois ela ia andando no corpo da pessoa toda. Tinha tempo que ela estava na palma da mão, estava no pé, ela estava no ombro. Então aquela coisa corria por debaixo da pele. Era chamada de feto. Aquela pessoa, desde criança, começava a ter problemas espirituais, ter visões, ter ataque de sonambulismo. Então já sabia que aquela pessoa seria uma pessoa que ia desenvolver uma ciência. Então ela trazia isso. Com as consagrações, porque atacava muito criança, os catimbozeiros começaram a consagrar para evitar que as crianças fossem perturbadas pelo feto. Entendeu? Aí começou a se plantar direto a semente. E aí foi nascendo, os filhos dos catimbozeiros nasciam sem o feto, porque ele mais tarde iria receber a semente no corpo. Então a importância da semente no corpo é por causa disso, para que não nasçam crianças com feto no corpo, que é esta marca de nascença que corria o corpo da pessoa toda e dava muito problema espiritual às crianças. Eu já tinha ouvido, eu era muito nova quando eu tinha uma madrinha, que por nome de Lelé, que ela morava ali depois da ponte, ali no bairro Nordeste. Ela já comentava essa questão dessas manchas, assim, que as crianças, antigamente eles faziam cura, né? Chamavam de cura. Eu acho que ela chamava de cura, né? Mas eu acho que é basicamente o que o senhor acabou de falar. Ela sempre falava que as crianças antigamente, quando nascia, ela dizia que era algo relacionado a espírito. Engraçado que os indígenas têm essa cultura, os cariris tinham essa cultura, e os portugueses que trouxeram a magia negra da Europa para cá também tinham a semente de feto, que é tipo uma semente chamada semente de feto, que é uma planta usada em rituais de alta de magia na Europa.
Mas os índios aqui atribuíam a outra coisa, atribuíam um encanto de um espírito que vinha colado com aquela pessoa, né? E que depois ele ia se manifestar. Então eles já olhavam a criança toda quando nascia para saber se ela não tinha um feto nela. E ficava observando sempre, né? Se não tinha, para evitar que ela passasse por problemas, né? É uma coisa engraçada, que são duas culturas diferentes, mas que tinham um princípio parecido, que era a semente de feto, né? Se vocês pesquisarem, feto é uma planta. Eu vou saber. Dentro do culto, não, aqui já respondeu. Tem só uma observação de Erickson Fábio. Jurema se aprende com o pai Gugu ou você participa das obrigações na casa de seu padrinho? Porque hoje em dia eu vejo muito juremeiro discípulo de pai Gugu. É só o que tem. O padrinho Google e a madrinha Wikipédia, né? Aí tem o padrinho de vela, que é o YouTube, e é por aí vai, né? E o WhatsApp, então, os grupos ali é a parte mais fundamental, ali é onde está toda a ciência secreta da Jurema, está no WhatsApp. Ali você aprende e ninguém viu. Ninguém viu que a pessoa aprende no WhatsApp, né? Vê no Facebook, né? Mas no WhatsApp ninguém viu, mas você aprende. É como eu digo, não leve quem não quer mais a Jurema. Eu vou despachar meu mestre, meu caboclo, minha pombagira. Você vai dizer, não vale não despache não, bota no lixo. Porque se você abandonou, se você não faz parte do terreiro, se você não vai lá cumprir sua função, aprender como é que é ralar, para saber o que é catimbó, o que é Jurema Sagrada, o que é culto de Exu e pombagira, o que é orixá, você já abandonou, já despachou. Então não pegue a natureza, que aquela só tem louça, só tem tronco, caco, ferro. Aquilo não precisa de lixo para poluir, não. Bote direto na caçamba e faça o ebó de caçamba. Bote direto e despacho mesmo. Porque a ação de desistir, de não querer mais, é um livre-arbítrio. Né? Então não tem que fazer mais esse ritual. Você já abandonou de praxe. Você já tirou. Hoje em dia eu acredito que as pessoas estão mais preocupadas mais com o status. Ver o culto bonito, todo mundo arrumado, aquela coisa toda, mas não sabe que tem que se ter toda uma dedicação, né? Uma dedicação, tem que sim participar. Eu vejo aqui, hoje em dia, essa geração que eu estou agora, as pessoas vão mais para ver um terreiro, a ver todo mundo bonitinho. Marcelo, quando o senhor vai dar um catimbó? Eu, ano para o ano de 2022, eu sou uma pessoa eu sou um aposentado, né? Então não faço mais nada a não ser religião, né? E eu tenho um culto muito extenso ao orixá. Então, provavelmente, fora o encontro dos juremeiros, eu só vou fazer catimbó e as 7 portas fechadas no mês de novembro. Aí em novembro eu vou fazer um sábado para Exu e pombagira, outro sábado para o caboclo, outro sábado para os mestres, outro sábado para os ciganos, e termino lá no último sábado, lá vou fazer para Preto Velho e acabo. Tudo dentro de casa. Entendeu? Porque eu sou responsável por uma irmandade e a gente é uma família. Então a gente existe para um ajudar o outro dentro da irmandade. Eu não tenho autoridade de nada. Para entrar alguém na minha irmandade, eu não vou dizer, eu vou botar fulano dentro da minha irmandade. Não é assim que funciona. Todo mundo tem que votar a favor ou não. Se tiver alguém contra, não vai entrar aquela pessoa. Então eu não sou soberano dentro da minha Jurema. Quem é soberano na minha Jurema é o mestre. Aí esse é soberano. Se ele disser que entra, acabou. Né? Mas se ele não disser e a irmandade disser não vai entrar, pronto, já não vai entrar. Tem uma pergunta aqui que passou, Baba Marcelo, quando não se tem padrinho ou madrinha na Jurema, o que se pode fazer se não tem acesso a terreiros? Pode ser feito algo? Não é nem complicado. Como é que você é da Jurema? Como você é da Jurema se você não tem padrinho e madrinha, né? É como eu disse, se você não é dos antigos que tem feto, você deve ter um padrinho e uma madrinha que lhe consagrou. Se não deu certo, que isso pode ocorrer, né? Tenha paciência, faça como o Denilson diz, bote um copo d'água, acenda seu cachimbo, acenda uma vela lá, faça uma fumaça e peça uma resposta, né, para o seu mestre, que ele vai lhe indicar alguém para que você possa continuar. Mas eu não conheço
juremeiro sem padrinho ou madrinha, né? Sei que hoje em dia, Babá, hoje as pessoas estão... Tá uma nova era agora de uns juremeiros que estão, tipo, fazendo uma mistificação tão grande de... porque eu não Olha, não quero dizer uma coisa, eu vou dizer. Eu sou radicalmente contra a Jurema Daime. Essa iniciação xamânica que o povo quer ter da Jurema hoje, quer tomar DMT, que é raiz de Jurema, quer ter a revelação e quer montar. Vamos supor que aquilo abrisse uma porta, realmente, você entrasse para dentro do Juremar, através de uma substância alucinógena. Você fosse para lá, raiz de Jurema, DMT. Mas ela tem uma linguagem, a Jurema. Você conhece a linguagem da Jurema? Quando o invisível começar a lhe falar, você vai entender o que ele está lhe dizendo? Não. Por isso que você precisa de um padrinho para lhe ensinar. Que quando ele diz assim, o que é o tauari? Isso. O que é uma marca mestra? O que é uma marca? Uma bugia. Uma bugia. O que é um panema e o que é um tanema? Como é que você vai aprender essa linguagem? Porque você simplesmente tomou Jurema misturado com a Ruda Síria, ou você tomou Santo Daime misturado com Jurema, ou então você tomou LSD chá de cogumelo, sei lá o que você vai tomar, Zabumba, isso não vai lhe garantir que você consiga traduzir o idioma, a língua da ciência. A ciência tem uma linguagem própria, que só um padrinho pode lhe ensinar. Kátia fez uma pergunta, será que todo mundo pode ser juremeiro? Não, por mim acho que não. Tem que ser chamado. É escolhido. Dizer, nós somos escolhidos. Entendeu? Jurema também é a mesma coisa que acontece com o orixá, de ser escolhido pelo orixá. A Jurema também funciona assim, o mestre lhe escolhe. Então, olha o meu exemplo, eu sou um babalorixá, muito ocupado com coisa de orixá, né? Mas eu tenho até hoje que seguir a Jurema, de fazer tudo direitinho, porque eles nunca me deram a chance de sair. Porque eu não pedi para entrar. Eles me trouxeram, quando eu olhei, eu estava ali dentro. Então a gente é escolhido. Assim como o Baluê me escolheu, Zé da Virada me escolheu também. Então, sendo que esse chamado ela pode acontecer de várias formas. Forma, né? eu conheço muita gente que... O Xoxó ele já vem de uma família bem tradicional. Xoxó, gente, é meu filho, viu? Xoxó Silva, o Xoxó Juremeiro. nossa mídia. Nossa mídia do encontro. E do terreiro também. Ele mesmo, ele vem de uma família bem tradicional. Acho que o senhor já conhece, né, da família dele. E segundo ele, as entidades começaram a pegar ele em casa. Eu acredito que isso aconteça com muitas pessoas. Sim. Né? Então, assim, como o Babá falou, tanto pode vir, esse chamado tanto pode acontecer como doença, ou uma entidade baixa, a pessoa vai, procura um terreiro, sim, procura uma pessoa para auxiliar. Mas eu acredito nessa tese que sempre tem que ter, sim, uma pessoa que possa estar auxiliando. Porque, como eu sempre digo um ditado que é muito certo, um médico, ele não se automedica. Da mesma forma, quando uma pessoa procura um sacerdote de Jurema, de Candomblé, seja do que for. Geralmente, quando uma pessoa procura, é porque a espiritualidade realmente está levando aquela pessoa para que seja cuidado. A pessoa que falou do padrinho e madrinha. Se a pessoa para ser juremeiro, ela precisa de um padrinho. Não, esse aqui... O nome dele é J. Juvenal? J. Juvenal, né? Eu vou lhe dizer só uma parábola. A faca, por mais amolada que ela seja, ela jamais corta o próprio cabo. Então, vai ter que ter um padrinho, uma madrinha. Ou então você tem que ter a graça de ter nascido com a semente. Porque hoje em dia eu não conheço mais ninguém, né? Olha que eu sou desde criança nesse caminho. Eu não tenho nenhum feto, que eu nasci com feto nenhum, corpo nenhum. Eu fui plantado mesmo nessa. Até hoje eu tenho a marca roxa. O senhor tem? Tem. E as tradições, a pessoa falou, ninguém falou mais na pedra de caboclo, né? A pedra de bater, a pedra de abiaié, abiaiá.
né? Tem muito também da Ainda encantaria. tem muito ainda no Maranhão, né? Aqui acabou, né? Os caboclos Os não dão, caboclos vinham para dar bolo na pedra, assim, pá, Tem mais. que abria assim as falanges. Antigamente os mais velhos usavam a evidência e o desenvolvimento para descobrir as correntes nos seus meios. Por que não se vê mais isso hoje? Tem que jogar onde fica as raízes. Essa questão de jogar, ela é muito muito complexa. complexa, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, né? Eu quero mais uma vez, porque esse vídeo se debatendo é muito desgastante, né? A ciência de antigamente era muito variada. Tinha gente, eu conheci uma senhora no Bom Pastor, eu não esqueci o nome dela, que ela era fantástica com rosário. Ela tinha 500 rosários na parede. Então ela rezava o rosário, ela sabia tudo da vida da pessoa. Dizia a sua vida toda. A minha madrinha, minha mãe de santo, ela é muito, no copo de vidência, ela via tudo. Ela viu minha vida 10, 20 anos depois, e aconteceu tudo que ela viu, né? Tinha gente que olhava as bolas de cristal, e tinha gente que usava uma conta de aço com o signo de Salomão, e ali ela não era búzio de candomblé. Ela pegava a concha do mar e moedas, ela ia marcando, e os bozó, né, que eram geralmente 2 ou 3, elas iam marcando e iam dando resposta para a pessoa. Então, tinha gente que jogava também a semente de mucunã, que ela está usando aqui, tem gente que usava, eu uso até hoje isso aqui, foi o que me deram, foi isso aqui, eu uso até hoje isso aqui, para falar com a minha mestria, né? Então, jogava palito. Palito. Então, isso varia muito. Agora, com a estruturação da Jurema, aí talvez surja um oráculo que seja somente da Jurema. Agora, eu quero deixar claro, nunca eu conheço todos os juremeiros aqui do Rio Grande do Norte que descendem de Babacarol, que usam os búzios que vêm de lá. Não tem a ver com candomblé, ali não responde orixá, ali não tem nada de africano, apenas é um búzio, que do mesmo jeito que dá na costa litorânea da África, também dá no Brasil. Ou você acha que todo búzio que a gente compra aqui, ele é africano. Esse jogo ele é muito criticado, viu? Né? Eu vejo o povo metendo pau. Mas é porque o pessoal não sabe o que eles, né? Se vocês soubessem que eles não vão revelar, graças a Deus, que não estariam por dando curso, né? Mas eles têm uma maneira. Eu fui consulente, eu consultei uma pessoa que eu respeito muito dentro da Jurema, e ela abriu um jogo de Jurema para mim, com os pezinhos, os casquinhos do bode, com os búzios, com as moedas lá e com os dados, os bozó. E ela fez uma revelação para mim que só eu sabia, então eu tenho muita fé nisso. Entendeu? Não tem nada a ver com búzio candomblé, porque eu jogo. Na verdade, os 4 búzios do candomblé é um jogo tão complexo que a gente pensa que é só sim, não, talvez não. E não é assim, né? Ele se transforma no Mirim de Lobão, aqueles 4. Os 4. Porque tem 2 búzios machos e 2 fêmeas. Você tem que olhar o búzio para saber se ele é macho ou fêmea. E né? Então, então essa coisa assim valeu pela pergunta, porque é mais uma maneira de esclarecer a nossa história, né? Porque as pessoas não sabem ver o galo cantando e não sabem onde foi que ele cantou. E antigamente tinha aquele negócio de se fazer a infusão de ervas para dar para um discípulo e ele começar a receber uma ruma de espírito ali até chegar o juremeiro. Era assim, não tinha jogo não. Era desenvolvimento ou ia na porrada mesmo nesse elixir de ervas. Mas tinha muita coisa, por exemplo, tinha os cientistas na Jurema antigamente. Tinha muito antigo, muito famoso, o cara, o cientista Fernandes, que eles tratavam com erva, com tudinho, bola de cristal, astrologia, tudo isso tinha antigamente. Tudo junto. Por quê? Porque isso era o saber dele. Não tinha que o outro juremeiro ter a mesma coisa. Eu acho que isso aí, Babá, também tem muito essa questão da mistura de povos dentro da Jurema, né? Dentro da Jurema tem pessoas que eram curandeiros, né? Que fazia reza, tinha parteiros, e eles tinham várias práticas, na qual, quando foi formando essa questão de terreiros de Jurema, foi se acumulando essas práticas. Olha só,
Dentro dos tinha terreiros. uma pessoa de muito respeito, que eu amava muito ele, porque ele tinha um carinho muito grande por mim, que era o seu Rivaldo, que era um babalorixá de Iemanjá, e ele era também mestre de Jurema, né? Um padrinho de Jurema. Ele, dentro da Jurema, fazia o relógio dos anjos. Só ele até hoje. Entendeu? Mas nenhum O apareceu. relógio dos anjos. As pessoas criticam sem saber o que é, mas eu tive altas respostas que ele me deu, orientações precisas que ele me deu, através do relógio dos anjos. E aquilo não era brinquedo, não. Aquilo era sério, aquilo ali. Aquilo era uma ciência que foi passada para ele, não foi pela mestria dele, cabocla, não, foi pelo cigano Adriano que passou. Assim como os dados dele que ele jogava era com o cigano Adriano também, né? Então, as pessoas não conhecem essas coisas e ficam, às vezes, falta um embasamento e ficam se aventurando a dar resposta sem saber a origem. Babá Claudinho Pé. Claudinho que falou dos jovens, né? Falou do Bozó, dos Cascos, do Búzio, da própria Concha. É uma boa noite aí para Claudinho, também que é um dos coordenadores também desse encontro, viu? Tá aí junto com a gente. E um abraço aí para o pai Antônio, que está aí junto com a gente também. Lá da Grande Fortaleza. Tem mais, Gil? Mais alguma coisa? Não, teve algumas coisas que eu já passei aqui. Então, gente, é o seguinte. O encontro de Juremeiros ele vai se realizar no terceiro sábado de janeiro, aliás, terceiro domingo de janeiro. Essa data é tradicional, nunca vai mudar, vai ser sempre o terceiro domingo do mês de janeiro. Então vai estar acontecendo de novo. Enquanto não acabarem, não fizerem casa, o Pasto de Jurema estiver lá, nós vamos continuar fazendo lá essa resistência até que a Jurema Sagrada nos abençoe e nos agracie com esse caminho de a gente conseguir essa APA e a gente ter finalmente o Santuário da Jurema do Rio Grande do Norte. O terceiro dia 16. É dia 16 de janeiro. Dia 16 de janeiro, viu? E esse ano a gente não vai entrar à noite, não. Todo o ritual vai ser feito de dia para que a gente encerre e a gente faça uma alimentação em comunhão com eles, entendeu? Então a gente vai fazer durante o dia. A gente ainda vai estudar o horário de início, né? Que a gente ainda não tem o horário de início, mas vai se encerrar antes das 5 horas da tarde. Vai ter toda uma programação. 16 de janeiro. 16 de janeiro, certo? Hã? Pessoal que é do interior, que quer saber como é que consegue ônibus para isso, entre em contato com a gente que a gente vai passar a forma de ofício que a pessoa vai conseguir, entendeu? Nos interiores. Pode entrar em contato comigo, com o Edilane, com o Marcelo, que a gente vai estar com um modelo para repassar, entendeu? Eu vou passar os modelos para eles, quando chegarem eles vão repassar o modelo do ofício. Keila Neopo... Neopomuceno. Não, é Kátia. Kátia Neopomuceno. Fiz uma pergunta. A ciência da Jurema vem como um arquivo e registros do passado, onde as chaves são permitidos ou não se ter este acesso? Na verdade, a ciência da Jurema é um ensinamento trazido do seu mestre para com você, sem intermédio de ninguém, é diretamente, é no invisível. Cada juremeiro, ele tem a sua ciência própria. Então, por isso que é passado pelo mestre. Então você vai ter juremeiros que são muito bons de premonição, de vidência, essas coisas. Outros juremeiros são bons para cura. Outros são bons para abrir caminhos, né? Geralmente, cada mestre dentro da Jurema, ele tem uma função. A função do seu Zé Pilita não é igual do seu Zé da Virada. Como não é igual a de Machado Brabo, que não é igual a de outro mestre de fumaça. Então, eles têm... o que é ciência? Ciência é o saber. É o domínio de um conhecimento. Então, dentro da ciência, a gente não acha assim que um mestre da Jurema ele domina todo o conhecimento do mundo, não. Ele domina o caminho dele. E a gente que é discípulo dele, a gente entra nesse caminho. Por isso que eu estou no caminho do Zé da Virada, Denilson está no caminho do mestre dele, e assim cada um está no seu caminho. Debilane no dela, e cada um está no seu caminho. E nós, por isso que é importante a gente se ajuntar, porque a gente soma, né? Não precisa mais ficar só um catimbozeiro escondido dentro do mato.
A gente pode se ajuntar hoje, né? Somar. Na minha visão, cada um tem um específico dentro da Jurema. Desenvolvimento, se aprofunda dentro da mestria, depende de cada um buscando sua força vital, que é, para mim, sua capacidade de buscar suas raízes da mestria. Isso aí. É Valdivan Medeiros de Souza. Isso mesmo. Valdivan, aquele menino que era de Omolu, era lá de Zé Maria. Lembra que eu fui lá? Sim, me lembro. Aquela história. Uhum. E hoje está aí, bem, graças a Deus, vivo. Um abraço, Valdivan. Me lembro de Valdivan. Eu quero fazer aqui... Jurema é chave, Jurema é rainha, triunfa mestre. Eu quero fazer aqui, aproveitar esse espaço e fazer um convite, né? Que é um trabalho que a gente tem que divulgar, que é o esforço de um dos nossos, que é o Babalorixá e Juremeiro Zé Maria de Oiá, né? Lá da cidade de Ceará Mirim, né? Que junto, o trabalho dele de formiguinha, de lutar, de perseverar, ele se aproximou das instituições e encontrou apoio da prefeitura, né? Do prefeito lá de Ceará Mirim e da Secretaria Municipal da Mulher, Minorias e Igualdade Racial, né? Para no dia 17 deste mês de dezembro, às 16 horas, lá na praia de Jacumã, que é ao lado do restaurante Alho e Óleo, vai ser a inauguração da estátua de Iemanjá. Estátua essa que foi obra do artista plástico Ojuara, né? Então, que é um dia de sexta-feira, vão todo mundo de branco para louvar, para a gente louvar e se juntar com o Pai Zé Maria, né, para ele se sentir mais fortalecido ainda, porque ele é um guerreiro, viu? É um homem guerreiro, viu? Pai Zé Maria, um beijo bem grande e a sua bênção. Para quem não sabe do que aconteceu, na verdade, para que se comemore bastante essa ação que foi conseguida, os moradores, a maioria lá são evangélicos e eram contra, entendeu? E a gente venceu mesmo assim. Então, veja o que a União é capaz de fazer. Então, vamos nos unir politicamente, a gente precisa disso, entendeu? A gente precisa muito. Veja aí o embate através de um representante que a gente tem com os políticos, a gente conseguiu colocar lá, mesmo contra a vontade de vários moradores evangélicos que estão lá na praia. Então, veja a importância de a gente ter uma representatividade no local. Então, isso a gente tem que levar para dentro da política, a gente tem quem represente a gente politicamente. Antônio? Quando comecei a divulgar a Jurema, aqui fui chamado de louco. Hoje todo mundo quer ser do culto entrando pela porta dos fundos. Verdade. Acontece muito mesmo. Muito. Mãe Adriana está sofrendo isso na pele, que está escapando para o lado do Ceará. Vai dominar. E lá ele já canta quando ela chega. Ceará não tem disso nada. Ela tem uma mistificação muito grande com a Umbanda também. E a Jurema também, pelo menos lá na parte que eu vou, né? O pessoal está adentrando bastante dentro aí do culto Jurema. Porque eles têm uma forma muito bonita mesmo, né? Eu conheço algumas pessoas aí, meu saravá fraterno para Edi, lá de Fortaleza, e para Zezinho lá de Limoeiro, né? Limoeiro do Norte. Pelo trabalho que eles desenvolvem, que é uma forma também de culto aos mestres, a mestria, dentro da formatação cultural, né? Como ele diz, do regionalismo dele, né? Da vertente deles lá, que é muito bonita, é diferente da gente, mas não está errada e nem está certa em relação da gente, porque não tem que haver essa comparação. A gente não tem que comparar a Jurema daqui do Natal com a Jurema de Açu, com a Jurema de Pernambuco, de um modo geral, nem da Paraíba de uma forma geral. Cada um tem que lutar para a gente somar, né? Vamos somar. Eu acho que essa questão do culto à Jurema, ela é muito abrangente. A gente cultua de uma forma aqui, no Ceará se cultua de outra forma, mas sendo numa visão só, numa fé só, né? Aqui eu toco Umbanda,
É Umbanda Jurema é Jurema. E outra coisa, o que acontece também com a Umbanda é que ela segue os ritos regionais. Sim. No Brasil todo ela é assim. Se você for numa Umbanda no Maranhão, você vai para uma Umbanda que você vai ver grandes traços de encantaria misturado nela, de vodum misturado nela. É como a Umbanda daqui de Natal. Que é misturada com catimbó. Aqui na Umbanda de Natal ninguém dá consulta com caboclo, não. Dá consulta com mestre. Né? Quando é terreiro só de Umbanda, eles cantam para mestre, embora que ninguém seja consagrado, mas como eles são médiuns, e o mestre para baixar não precisa de consagração, ele baixa qualquer pessoa que for médium, né? Eles atendem e dão consulta. Agora, aí um dia a pessoa pergunta assim, então por que a gente vai consagrar se o mestre pode baixar? Porque você, como é médium, você pode baixar os mestres todos da Jurema de Ásia, né? Você baixa até a Cega Dedé. Se você quiser vejo, aqui em Natal, essa questão da Umbanda, ela é muito... Agora, Aqui em Natal, essa questão da Umbanda, ela é muito traçada assim na Jurema. Porque a maioria dos terreiros que eu particularmente conheci é que todos tocam Jurema. O único que eu vi que não toca não era daqui, vieram do Rio de Janeiro. Não toca. Que vem pra cá, né? Que veio pra cá. Mas daqui uns dias já tá com Jurema lá no meio também. O Fabrício, quando chegou em Cantarei, Então, olha só, eu fico muito chateado quando alguém vai, por exemplo, um exemplo, não estou dizendo algo, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. E a Jurema é isso. A Jurema, a Umbanda é isso. A Umbanda dele é isso. Mas no Rio Grande do Norte não existe essa Umbanda lá de São Paulo, não. É outra coisa. Nem do Rio. Nem do Rio. Encostado. Aí a Umbanda aqui é antiguinha também, né? Já tem idade, já é velhinha. Eu nunca participei assim de culto, de funções de Umbanda. Mas a primeira casa que eu fiz parte, que foi na casa de Mãe Bita, que era aqui perto do terreiro de João de Padilha, lá antigamente era Umbanda também. Inclusive ela era filha até na época de... eu não me lembro o nome do ex-paisão dela. Quando eu migrei para lá, eles já estavam colocando também a questão da Jurema. Então, ficou uma Umbanda meio que traçada, depois ela foi de vez para Jurema. Aqui no Rio Grande do Norte, maioria dos terreiros, quando eu era adolescente, de criança para adolescente, que eu corria todos os terreiros com Arapiolho de Macumba, eu nunca vi uma Umbanda... Eu era Bruxa Bosa pesado. Aí, eu nunca fui num terreiro de Umbanda que não tivesse mestre, não tivesse Jurema. Todos tinham Jurema. Gente, na verdade, a herança da Umbanda no Rio Grande do Norte é tão forte que raramente você vai num terreiro hoje que não se canta no começo do toque para Exu e Pombagira e logo após se canta para Ogum, se canta para Iansã. Isso é uma herança da Umbanda do Rio Grande do Norte. Forte. E temos não sei se nos outros estados tem, nós temos umas coisas nos espíritos próprios na Umbanda, daqui como Iansã de Cototaba, que aparece na Jurema, aparece na Umbanda, né? Ogum Toperinã, que aparece na Umbanda e aparece na Jurema. Né? Então nós temos coisas que são muito regionais também, né? E que se você for buscar quem é Toperinã, você não acha nada. Só quem sabe é quem daqui. Quem é daqui. Juremeiro Sérgio colocou. Quando eu Sérgio trouxe Praga. quando eu trouxe o culto da Jurema aqui para Curitiba, alguns umbandistas ficaram meio que assustados por não conhecer. Mas hoje ele já consegue meio que aceitar alguns. Alguns já estão vindo para participar. Serginho, um abraço aí para você, bem grande. Viu? Muito sucesso aí pro terreiro de Zé Mulambo, viu? E é bom, né? Ter um potiguar levando o Jurema para as terras frias dos Coxa Branca de Curitiba. Entendeu? Então é muito bom saber que daí vai se alastrar. Né? Aí você desce lá para os bairros. Já tem Adriano lá em Santa Catarina, Barriga Verde. Né? Barriga Verde está lá, né? E tem Renan do Catimbó em Brasília, tem Kleber Damasceno lá também no de Brasília também. Então, em Goiás. O pessoal em São Paulo tem muita gente também da gente, do Rio de Janeiro. Né? Tem Claudinho lá em Resende, muito forte ali em Resende. Né? Então, graças a Deus está se espalhando. E quando eu digo se espalhando, é gente que está diretamente em contato
Porque uma coisa é você se consagrar e continuar tocando sua umbanda e seu candomblé. E outra coisa é você se consagrar e participar ativamente da Jurema até você se tornar autônomo dentro dela. Por aí. Tudo tem uma caminhada. E não adianta abreviar, não. Pai Antônio fez outra. Ninguém ganha hora questionamento extra, aqui. não adianta acelerar. Pai Antônio Ah, e fez outra um coisa, deixa eu só dizer questionamento. aqui que eu concordo com a frasezinha do Facebook. A Jurema, ela não dá aposentadoria não, entendeu? Então, cuidado aí com essa coisa de achar que aumentar a idade, porque você vai, no final das contas, você vai ser aposentado. Não se aposentar, não. Não adianta aumentar, não. A fraca bateria. Pai Antônio colocou, dá pra tu. Vamos ver aí? Antônio Barros. Sim. Só São pais e mães. mães, que tem gente ainda aqui no meio do miolo que Umbanda é Jurema. E Não é nem a pau. nem a pau. Não é, não. Não tem como. Apesar, Não, mas olhe a ressalva que eu faço para o Ceará, principalmente para Fortaleza. Existe uma Umbanda em Fortaleza que ela não é igual a Umbanda do Rio Grande do Norte, nem do Maranhão, nem de outro lugar. A Umbanda de Fortaleza não tem culto direto ao orixá. Ela tem culto aos encantados, aos mestres, aos encantados do Maranhão, né? Então, muita ligação com a família de tem Légua. muito caboclo, né? Então, a gente não pode desrespeitar, descaracterizar, porque tem terreiros muito antigos que vêm assim, nesse ritmo aí. Então, a E gente é não, história, né? é a história, a gente tem que respeitar. Isso é um patrimônio que tem que ser preservado, não tem que acabar. Tem que É ser por isso que a preservado. gente fala até hoje, a Umbanda está em construção, está, porque ela absorve o culto regional de cada estado. Porque ela é a mãe, né? Umbanda é uma mãe, ela é inclusiva, A gente né? bota aí 90% do povo que é de Candomblé passou pela Umbanda. Inclusive, Essa é a eu verdade. tenho saudade, se eu pudesse, eu largava tudo e voltava para Umbanda. É porque não dá Era mais mais nessa idade. simples. Era mais simples. Eu era tão feliz quando eu era da Umbanda. As bolinhas de farinha resolviam. Eu acho que tá interrompido aqui. Lelis Coveiro colocou uma observação. O povo aqui de São Paulo até hoje não entende como a gente toca aqui em casa. Eles acham muito diferente do que eles conhecem. Quando a gente fala de Jurema, eles pensam na cabocla Jurema. A maioria é isso. A maioria. Entendeu? Até mesmo no Maranhão, quando a gente trata de Jurema, eles acham que são os caboclos de pena. Porque juremeira para eles lá é os caboclos de pena. E acontece muito isso. Tá interrompido. Não, tá pausado? Não, que tá ok. E esse é fazendo, tem até tambor. Estão fazendo Tem uma live tem aqui, tem um uma culto igreja de igreja aqui com tambor. com tambor, batendo tambor. Estão batendo Pra tambor, parece competir com a gente. macumba. Evangélico. Isso. Babá Colocado, Claudinho né? disse, vamos lembrar dos grandes nomes de mestres e mestras, tanto do RN quanto do Nordeste. Exato. Isso Sim. aí. Esse resgate a gente precisa fazer urgente no Vou Rio voltar Grande na do live Norte. que saiu. Entendeu? Muito mestre, muita mestra dentro desse estado, né? Que muita gente não busca, não procura saber. E continua aquela velha importação de mestres do Recife para cá, de mestras do Recife para cá. E se esquece que aqui a gente tem tanto mestre, tanta mestre, Tem, né? que precisamos Lá- fazer esse resgate histórico até, né? Lá no terreiro de Claudinho, eu soube, eu não sei, eu acho que é verdade, eu gostei muito. Apareceu lá o mestre Pombo Roxo, né? Que quando eu era criança, que eu ia para as aulas de evangelização do Bezerra de Menezes, eu passava na rua Rocha Pombo, ele morava na rua Rocha Pombo, né? Que é uma rua por trás do Bezerra de Menezes. E era um catimbozeiro temido, né? Conhecido. Né? E ele, hoje em dia, ele está dentro da seara de Jurema, está trabalhando, isso é muito bonito. É um resgate isso, né? Um resgate. Muito, muito, Né? muito. Isso já vem sendo feito, né? Como eu tenho o costume de dizer, das mestras específicas que existem aqui no RN, né? Nós sabemos aí de grandes juremeiros que têm uma entidade própria que ela não pegou das pessoas, só está ali com ele. O caso mesmo de Rivaldo, com Maria Boca de Ferro, e outros daqui, que para mim não citar o nome, posso me esquecer de algum, então eu prefiro não citar o nome das pessoas, mas tem conhecido pela gente mestras que só vieram para o caminho daquela pessoa, e quando aquela pessoa se for, essa mestra não volta. Entendeu? Tem muito aqui no Rio Grande do Norte, e geralmente elas são específicas daqui.
Mas ele está falando aí de Boca de Ferro, aí hoje em dia tem um monte de gente trabalhando com Boca de Mas Ferro. antigamente, quando ela subiu, não apareceu mais ninguém. Né? Ela mesmo dizia, porque ela não era no espírito de Jurema, ela veio, entrou na seara por um propósito, né? Ela levantou uma pessoa que ela perturbava e se tornou um espírito daquela casa. Né? Ali. Então, ela não teve herança, não deixou herança para outra pessoa, que podia ter deixado. Tem até um Né? exemplo bonito, Magno, né? Com Maria Tomásia, né? Isso. Que até hoje os familiares dos bisnetos estão indo lá falar com Maria Tomásia dele, entendeu? Um espírito que era dali do eixo da onde a Jurema surgiu aqui no Rio Grande do Norte, que era em São José de Mipibu. Isso é muito bonito. Eu fico fascinado com essa parte na O Jurema. Babacão está pedindo para cantar para Maria Elisa e para o Mestre Pombo Roxo. Pombo Roxo? De Pombo Roxo. Tá cantando. Mestre Maria Elisa eu não vou cantar não, porque eu canto lá em casa uma estuada para Mestre Maria Elisa, que é Sandrinho, né? Mas para Pombo Roxo eu posso tirar um, né? Pombo Roxo, meu velho, Pombo Roxo, camarada, Pombo Roxo, meu velho, Pombo Roxo, camarada, quem for bom que se aguente, lá vem sua pisada. Quem for bom que se aguente, lá vem sua pisada. Eita, mestre, eita, mestre. Maria Elisa. A Maria Elisa canta então Maria Elisa. Maria Elisa, cascavel mordeu um homem, ele não morreu. Maria Elisa, cascavel mordeu um homem, ele não morreu. E o resto? Pela sua proteção, O veneno virou água na veia do coração. Ele não morreu. Esse é o mais conhecido, né? Veneno virou água na veia do coração. Que é a mesa do meu amigo Claudinho. E lá em casa nós temos já há muito tempo Sandrinho, que é consagrado Sandro de também. Oxóssi. Não, Sandro de Oxum, De Oxum. que é consagrado para Maria Elisa. Maria Nem Elisa, sabia. né? Ele consagrado para ela. E Maria Elisa tem uma história muito bonita e representou o RN, viu? Claudinho foi desafiado sem saber, foi para um toque na Paraíba. E lá, chegando lá, tinha uma roda de catimbozeiros, mais de 20 catimbozeiros, esperando ele chegar. Tudo afiado, olhando, desconfiado. E Maria Elisa chegou, foi pro pé do tambor, começou a cantar e foi virando um por um. Só deixou a dona da casa que queria falar com ela acordada. Aí foi lá, conversou com ela, entendeu? Quando voltou, a dona da casa veio lá, que foram acordando o pessoal, foram indo embora os espíritos, e disse, aqui existe, aqui é, viu? Essa história ficou gravada e teve mais coisa que eu não vou colocar aqui, da questão da garrafa de bebida dela que tomaram e o que vem acontecer depois. Entendeu? Meu respeito a essa grande mestre. Pai Sérgio Fraga colocou, dentro da fala de Paz de Mudar, eu vou pegar um lugar de fala e dizer que o Juremejo é do Rio Grande do Norte. Vocês podem cantar para Rei Malunguinho, mas lembra que nossa raiz do estado do RN é Reis Canidé. Sim, eu nós cheguei em cantamos Curitiba, cantei para Malunguinho, mas eu exalto o Rei Canidé antes de qualquer outro. É que a gente canta para Malunguinho na porteira e Rei Canindé a gente canta para defesa na rua, né? São os guerreiros, né? Canindé são os guerreiros, são os índios assanhados que vão na frente. Lembra que antiga, né? Chamei meu povo para guerra. Chamei meu povo de fé. O meu povo é Ginipapo, Canindé. Então, é os guerreiros mesmo, porque esses aí não vêm para abrir, eles vêm para guerrear. Eles não vêm para abrir, eles vêm para guerrear, segurar o caminho da gente. Quando a gente vai para uma seara de Jurema trabalhar, a gente vai de corpo aberto, que se não fosse os espíritos, a gente estava lascado tudinho, né? Então é preciso que esses espíritos, porque tem os canindés junto da gente, para evitar que a gente pegue um obsessor, pegue uma demanda, pegue um negócio, né? Enquanto a gente está lá trabalhando no comércio, eles estão cuidando de outra parte. Porque tudo está interligado. Nada é em vão. Não é em vão que a gente canta para Malunguinho, não é em vão que a gente canta para Reis Canindé, não é em vão que a gente chama
os índios Aimoré para trabalhar, os tupinambás. Não é nada disso bom, porque cada um tem as suas ciências, a sua importância dentro do culto. Nem as princesas, nem os príncipes, essas coisas todas que a gente canta. Né? Exatamente. E olha, tem muito príncipe que é índio, viu? É. Ainda tem isso. Pai... Não, é Paula Paulinha. Camila Martins. Sim, Paulinha de... A Jurema, na verdade, é uma mistificação. São tantos mestres novos, mestres e mestras, que se formos catar mesmo o fundamento, a ciência, né, no caso, muitos nem existem, e quem vai dizer que está errado hoje, infelizmente rola o que está... Paula, é o seguinte que acontece, Paula, todo dia morre um juremeiro. E quando esse juremeiro não é iniciado no candomblé, ele vai surgir como um novo mestre. Assim como tem discípulos entrando para dentro da Jurema, tem discípulos que morreram, que já cumpriram o seu tempo e que estão voltando como mestre. E vão ser mestres novos? Vão. Na nossa Irmandade é assim, né? O povo pergunta assim, por que você na sua Irmandade não tem mestras de Recife? Porque a gente recebeu um culto, né? Onde tem um número de cidades e de aldeias e vilas com os seus respectivos espíritos que trabalham nela. Então a gente tem uma quantidade de mestres, que é grande, por sinal, né? Muito grande. Então até eu dar conta desses mestres, tudo da minha própria família, eu não dou conta dos que estão aparecendo em outras searas. Então eu não digo que não exista. Eu não tenho esta capacidade de dizer que não exista, né? Eu já vi falar de gente que tem mestre, que eu nunca ouvi falar, e as pessoas elogiam o trabalho desse mestre, desse espírito, tudinho. Eu não posso dizer, né? Eu posso dar conta daquilo que eu recebi. Daquilo que eu recebi, eu dou conta. E ali tem a minha família de espíritos dentro da minha seara de Jurema, que é a seara do Vajucá. Então eu tenho aquele grupo de espíritos ali. E mesmo os outros, como de mudar, que tem a própria seara dele, mas ele também leva essa herança para dentro dele também, e vai passar para os descendentes dele também, essa mesma coisa. Então a gente já tem espírito demais para tomar conta, né? Por isso que não aparece tanto espírito novo. Agora, dizer que não existe, eu não sei, né? Porque, como ele disse, todo dia morre gente que era boa, né? E que tem a capacidade total e o domínio espiritual de voltar e trabalhar e de fazer valer uma semente com o nome dele. Né? Porque para a gente é semente. Quando eu digo Zé da Virada, não é uma pessoa, é uma semente. É como eu tenho o costume de dizer, Marcelo, a gente começou falando que não existia falanges dentro do culto de Jurema. Porém, existem os grupos que foram consagrados por mestre tal. Isso. E que não está vindo ainda para se tornar um mestre só. Então ele vem seguindo aquela linhagem daquele mestre. Por quê? Porque ele não tem um número de... Ele pode não ter morrido um número de tempo suficiente para ter um nome dele mesmo valendo, ou ele ainda pode ter uma morte muito recente e ainda não poder estar se autorrepresentando. Então, por isso que ele vai dizer assim, quem é seu Zé Pilintra? É Gomes, é Santana, não sei o que lá. Porque, na verdade, todos são. Todos são. Mas é isso que confunde muitas pessoas nessa questão de falange, né? Mas eu falo assim... A falange é diferente. A falange é assim. Você tem... mostrar um exemplo prático. Hoje nós vamos tocar para Zé Pilintra aqui. Nesse mesmo momento, aqui nessa cidade, vai ter várias casas que vão estar tocando para Zé Pilintra. Nesse mesmo momento. E o Zé Pilintra vai estar nesses terreiros também. Nesse momento. Isso eu estou falando só de EIN. E como é que eu não estou falando, ele não está falando de falange, não. Não são vários Zé Pilintra. É um Zé Pilintra só. Viu? Porque é uma semente, é um Zé Pilintra só. Agora, quem é lá dentro da ciência, só você, quando é consagrado, é que pode saber. Pode saber. Do mesmo jeito, nesse mesmo instante, a Paraíba vai estar tocando para Zé Pilintra, Pernambuco vai estar, o Ceará vai estar. E como é que tanto Zé Pilintra num canto só? E não é falange. Não é falange. Entendeu? Isso é um caso a pensar. É bom. O não consagrado não conhece os segredos do Jurema. Doido de boi. Mandando um abraço aí para Babá Alex, Seixuton dele, que está aí junto com a gente também. Sérgio Franco.
traga. Babá, mestre Carlos falava mais ou menos isso que o senhor está falando, os coros do meu avô. Falei muito com o mestre Carlos. Eu sinto uma saudade muito grande do avô de Serginho. Aquela mesa fantástica que ele fazia para Rei Salomão. Ele Fantástica com o mestre Carlos cantando ali de lado, eu gostava muito de ficar ouvindo ele ali. Né? Uma pessoa que eu admirava. Não estou entendendo nada. Quem? Guerta. Guerta! É difícil. É difícil, Guerta, entender. É difícil você entender mesmo. Falando Um beijo assim, grande. para quem Obrigado não, por estar aí não faz olhando parte pra do gente. Cultura Jurema, fica meio que confuso. Mas a partir do momento que a gente faz parte de uma família, que parte se de uma consagra. família e começa Iniciativa, Não dá pra gente... ensinamentos e apontamentos pertinentes e pertinentes. esclarecedores. Saravá, a bênção, educação é a chave para a perpetuação da tradição ancestral. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Alder Marcelo. A benção para Marcelo. Pedir sua bênção. Quem é que tá falando? Marcelo, Alder Marcelo. Alder Marcelo do Oxum. Sim, meu pai muito lhe abençoe. Lá um abraço para você, Marcelo, para pai Sandro, viu? Para o pessoal da Casa de Ogum. Aqui, outra referência boa aqui em Extremóis. Extremóis está se tornando o paraíso dos macumbeiros, graças a Deus. Polo do Catimbó. Polo do Catimbó. Eu moro bem na divisa entre eu moro bem dizendo na última você está na casa. divisa. Você está Entre Extremóis com Natal. tá na divisa. Graças a Deus, tem muita gente de candomblé, de banda, de Jurema e Extremóis. Graças a Deus. Aí muita gente fala, por que vocês não fazem mais live, né? O problema é esse, gente, é tempo. Tempo. A gente se programou para fazer essa live e ainda começamos atrasado. É muito compromisso, é muita coisa, eu de um lado, Marcelo do outro. Edilane, eu sei como é a carreira aqui na casa dela, porque ela vive... Eu passo o dia todo dentro de uma rede, gente. Fisicamente eu não faço nada. Mas a minha cabeça, eu falo com 500 pessoas ao mesmo tempo. Eu também vivo dentro de uma rede desse jeito. Eu bem queria viver dentro de uma rede. Então eu vivo em duas redes. Uma rede de tecido E a outra rede de informação. e a rede da informação. Mas é muito bom quando a gente tem tempo. Um abraço aí para Pai Léo, lá da COPT, né? Pai Léo de Alafim. Entendeu? Abraço, pai. Abraços aí. Gente muito boa. Ela botou uma observação, essa música. Guerra? Não, Valdevan. Valdevan. É Na minha visão, exemplo, sou do mestre tomador, E da mestra Ninha. tombador. Tombador. Mestre tombador. Mas acho que Tem não- tombador e tem tombacê, né? um médio tem capacidade de incorporar qualquer entidade, depende da sua maturidade de maturidade. concentração. Exatamente. Eu sinto várias. Isso não depende de ser consagrado, não. Para ser médico, a gente recebe até secretaria. Antigamente a gente via muito acontecer isso. De numa emergência, o espírito chegar numa pessoa que não tinha nem a Até menor os, ligação com ele. e tinha mesmo os passeadores, né? Que o espírito estava ocupado, vinha um passeador do lugar, né? Mas a gente se consagrou justamente para definir uma família e nos defender, porque a gente não vê espiritualidade, ela nos vê, mas a gente não vê. Vai ajudar, o senhor vai parar a chuva até dentro da Jurema. Ele se assustou comigo uma vez. Quem? Sérgio, a gente ia lá para Juraci e a chuva não caiu porque eu estava rezando, mas ia só rezando. Quando a gente se abrigou, a chuva e os olhos esbugalhados dele olhando para mim. Só. Jurema Tremidani. Jurema Tremendani, um beijo A mãe grande de à Renan do Catimbó. a mãe de Renan do Catimbó. Beijão. Beijo Gosto muito dela. grande. Aí eu tô com a inveja do meu irmão Magno, que tá indo lhe ver e eu não vou lhe ver. Mas eu vou chegar lá aí um dia aí. Vai para Brasília. Recebo o cobre dele, meu beijo que eu tô mandando por ele. Um beijo e um abraço pra senhora. É isso, né? O pessoal não. Então, acho que... Quanto tempo de... Já. Quase 2 horas. Tá já chegando o nosso tempo, né, gente? Então, gente, a gente agradece de coração a presença de todos vocês que estiveram aqui. Está confirmado, 3º domingo de janeiro, o 7º encontro de juremeiros do Rio Grande do Norte, e o convite está feito a todos, que esse evento é uma organização de todos nós, não existe um dono. Nós todos que participamos, que estamos lá cantando, louvando nossos caboclos, somos donos desse evento. Então, tomem posse
e venha junto com a gente somar para a gente fazer essa liturgia, esse resgate da liturgia nas matas, lutando sempre pela soberania alimentar e em defesa dos povos indígenas do nosso Brasil. Últimas considerações, Marcelo? Não, eu só queria só cantar, vamos cantar um ponto, né? Vamos. Vamos cantar um ponto. Estão pedindo aqui para cantar. A beira, Padrinho Beira d'Água. Caboclo Beira. Caboclo Beira d'Água. Ih, vamos lá. Caboclo da beira d'água, saiu das águas e foi caçar. Caboclo da beira d'água, Saiu das águas e foi caçar. encontrou uma juriti, armou bodoque pra tirar. Encontrou uma juriti, armou bodoque pra tirar. Juriti voou pro alto, foi pousar lá na Jurema. Juriti voou pro alto, foi pousar lá na Jurema. Caboclo abaixou as armas, cantou cantiga serena. Caboclo abaixou as águas, cantou serena. Ô canta, canta, meu caboclo, canta cantiga serena. Canta, meu caboclo, canta cantiga serena. 12 virtudes se desprendeu dessa cantiga serena. 12 virtudes se desprenderam dessa cantiga serena. É o índio, é o índio, é o índio. Ele é índio antes do sol nascer. É índio, é índio, é índio. Ele é um índio antes do sol nascer. Já foi cacique, já foi pajé. Hoje é guerreiro da tribo dos Aimoré. Já foi cacique, já foi pajé. Hoje é guerreiro da tribo dos Aimoré. Ô que caboclo, salve a Jurema Santa e Sagrada. Saravá, Jurema. Salve Rei de Canindé e todos os caboclos da Jurema. A quem toca de dez, sustenta o pedaço. Toca de dez, sustenta o pedaço. A vida trabalha, não tem embaraço. A vida trabalha, Não quer A embaraço. quem toca de dez, sustenta o pedaço. E tocar de Deus, sustenta um pedaço. A vida trabalha, não tem embaraço. Canindé trabalha, não tem embaraço. Saravá, Rei de Canindé. Gente, eu quero agradecer a todos que participaram hoje dessa live. A todos e todas. Foi uma live muito maravilhosa. Vamos agradecer aqui o apoio do nosso E a o Rosa? apoio de a Rosa Ela que fez a minha make, viu, Fez a gente? make. Tá Qual é aí o nome da acompanhando as página? perguntas de e está vocês. acompanhando as perguntas, estava aqui monitorando. Aqui Iago Rosa Fez Make tudo Up. isso e está servindo um cafezinho e água pra gente, viu? deu uma força Eficiente, grande. viu? Chonchon, você está ficando em segundo lugar. Faltou você aqui. Estamos sem diretor de live porque você não estava aqui, viu? Você a gente já arranjou uma pessoa do seu lugar. Então, a minha benção a todos, entendeu? E que a Jurema Santa e Sagrada abençoe cada um para não esquecer ninguém, não dá para ficar citando o nome, passa muito rápido aqui, a gente está bem distante, ó. Então fica difícil até de ler. Mas se sintam abraçados e muito obrigado. Você está até agora juntinho com a gente aí nessas 2 horas de live. Todos e todas e todes sintam-se abraçados. Em nome da nossa Santa No dia do Jurema. encontro, pessoal, quem quiser fazer, Levar sua oferenda. levar sua oferenda, levar seus tambores, levar seus discípulos, levar sua casa, sintam-se abraçados. Viu? Que o encontro é de Geralmente todos as nós. nossas oferendas feitas lá, elas são coletivas. Por quê? Porque a gente acha um lugar, acha o pé de Jurema, da onde a gente vai depositando todo mundo no mesmo lugar, as oferendas. E fica aquela coisa muito bonita, entendeu? Debaixo do pé, mas cada qual com sua fé indo lá entregar direitinho, entendeu? Até uma forma bem organizada. Que fica tudo ao redor. Lembrando que a gente não deixa nada que polua, né? A gente deixa realmente tudo que é biodegradado, que a terra vai comer. Então a gente evita deixar caco de barro, garrafas, essas coisas. A gente deixa lá a oferenda mesmo das frutas, tudo direitinho, forrado nas folhas de bananeira que estão por lá, E certo? se chegar caboclo, a gente vai dar as frutas para comer. Com certeza, com certeza. Lá é lugar de caboclo.
E esse ano vamos ver se a gente vê 150 caboclo virado dessa vez. Ele é corredor. Não, eles ficam dentro da roda, não deixa sair não. Até mais, gente. Paz e Até mais. alegria. Eu concluí.